Olá, graça e paz, tudo bem? Espero que você esteja bem. Vamos dar início a mais um culto. Espero que Deus esteja te abençoando e renovando sua vida espiritual, emocional e intelectual a partir dessa noite, tá bom? Quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5. Efésios 5, 14. Efésios 5, 14. Abriu? Diz assim: Por isso é que foi dito: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá
sobre ti. Por que está parado? Por que você está nessa letargia? Está na hora de dar uma sacudida, você é cristão. Está na hora de levantar, está na hora de pregar a palavra a partir dos seus atos, da sua voz, do seu olhar. Deus, Jesus, por meio de Jesus, nos deu vida. Vida, não somos mais mortos, nós temos vida. E a vida ela tem que ser vivida. Então que a força de Deus exploda dentro de você para você poder ter ações de vida. Que você, depois desse culto, enfrente o seu caminho com mais vida, com mais energia. Vamos fazer uma oração? Senhor, quero te agradecer pela vida que o Senhor me deu, por ter me tirado do caminho da morte e ter me colocado no teu caminho de vida. Que eu possa não ser omisso em nenhum momento e que eu possa sempre estar disposto a pregar a tua palavra. Me ajuda, Senhor. Me acorda, Senhor, para proclamar o teu evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero, que você acorde, que você saia dessa letargia. E eu vou te indicar um livro muito legal, tá? Um livro muito legal do Timothy Keller, pastor Timothy Keller, A Fé na Era do Ceticismo. Nos Estados Unidos da América, na América do Norte, alguns chamam de reavivamento ou avivamento calvinista. Nesses últimos 10, 15 anos, grandes cidades dos Estados Unidos têm tido uma espécie de expansão do cristianismo, da linha reformada calvinista. E o Timothy Keller é um desses pastores. É um desses pastores que está pregando a palavra de Deus e Jesus está tocando muitas e muitas vidas. O Timothy Keller ele tem uma habilidade de conseguir se comunicar numa forma diferente sem mudar a essência do evangelho. E nesse livro ele vai falar mais ou menos sobre isso, né? O que é ser um cristão nessa era que ele vai chamar de era cética. Os céticos eram homens que acreditavam não haver uma verdade, ou se essa verdade existisse, ela não poderia ser comprovada. Então todo tipo de certeza deveria estar em suspensão. E ele acha que as pessoas dessa era são mais ou menos assim. Então é um livro que é muito legal, que nos ajuda a entender a sociedade e nos ajuda principalmente como se relacionar com essa sociedade que parece desacreditar em Deus ou parece que esqueceu de Deus, tá bom? Fé na Era do Ceticismo. Vale a pena ler. Eu tô na metade, eu tô lendo esse livro, vale muito a pena. E também vale a pena agora a gente dar aquela parada, né? Eu tô aprendendo que o momento de culto ele tem que ser um momento, um intervalo no tempo e no espaço. Tem que ser um momento que você para louvar a Deus, e o tempo tem que passar de um jeito diferente. Você tem que, de uma certa forma, tocar em Deus e viver esse tempo de Deus, que é o tempo Kairos, que é a riqueza de Deus. E para isso eu trouxe agora, no nosso momento de reflexão, de escutar um louvor cantado, uma música do Estênio Márcios, que se chama Riqueza. Presta atenção nessa letra, que ela é muito rica. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Seus juízos são tão insondáveis, quão desconhecidos são os caminhos que ele já traçou. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem a ele deu primeiro para ser restituído? Pois dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. São todas as coisas. A ele
depois a glória eternamente. Amém. Ele é toda sabedoria. Ele é todo conhecimento. Ele resolveu dividir isso com a gente. Que nós possamos fazer bom proveito disso. Que nós possamos agora escutar a palavra desse Deus maravilhoso. Hoje quem vai trazer a palavra é o nosso amado pastor Alcilei. Vamos fazer uma oração por ele? Ó amor divino, amor infinito e eterno, que nós possamos participar mais dessa riqueza, que nós possamos agora, Pai, escutar as tuas ricas palavras e aprender mais o Senhor. Abençoa o pastor Alcilei nessa missão de proclamar a tua palavra, que nossos corações e mentes possam recebê-la, serem transformadas e acordar para viver de verdade essa vida que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos, graça e a paz, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Quero agradecer a nossa amada Igreja Cristã Evangélica do Jabaquara, que sempre ora por nós e nos acolhe como família. Eu e o pastor Leonardo, nós somos muito gratos à liderança, muito gratos aos irmãos. Quero agradecer aos nossos internautas que estão aí também a nossa igreja, né? Aí nas redes sociais, a você que nos assiste, que não é da nossa igreja, mas que nos dá a honra, o privilégio de assistir essa reflexão da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa. Você é muito bem-vindo à nossa igreja Cristã Evangélica do Jabaquara. Quero nesta noite começar com uma pergunta. Você já foi num casamento? Nossa, com certeza você já foi em vários casamentos. E quando a gente pensa em casamento, a pergunta que vem na cabeça dos homens, quando você é convidado para um casamento, os homens, eu não sei você, mas eu penso um pouco, quanto isso vai me custar? Mas apesar que eu vou, tranquilo, eu gosto de casamento, então vocês podem me convidar que eu vou, viu? Mas o homem, ele é muito prático. O homem, ele pensa assim, quanto isso vai me custar? Já a mulher, o que a mulher pensa? É isso mesmo que você está pensando aí na telinha. A mulher vai pensar exatamente nisso. Que vestido eu vou vestir? Né? Que vestido eu vou? E ela fica pensando no vestido. E como é que será? Como é que vai ser o vestido? Se vai ser rosa, vai ser assim. Lógico, tem, às vezes, ela recebe lá a cor, né, que tem que ir do vestido e ela já sabe, né? Eu digo isso porque a minha esposa Raquel, quando nós casamos, ela organizava e ficava preocupada, e fazia prova, tirava a prova, e levou esse vestido daqui para lá, né, com maior dificuldade, dentro do avião. Você imagine, um vestido de casamento levado daqui para Anápolis, dentro do avião. E essa preocupação para não amassar, coitada, foi uma luta. E aí ela teve que emagrecer para o vestido entrar, enfim. Enfim, quando nós recebemos um convite de casamento, a gente precisa seguir algumas regrinhas. A primeira é que a gente tem que receber o convite, né? Primeiro, para você entrar na festa. Concorda comigo? Depois você precisa aceitar esse convite. Você não vai na festa se você não aceitar o convite do noivo. E aí você também tem que, depois de receber o convite, aceitar o convite, você precisa se preparar para essa cerimônia. E não dá para preparar assim muito rápido, você precisa de tempo. Você precisa ir no salão, quem sabe tirar a barba, né? A minha está grande, né? Vou ter que tirar, né? Cortar o cabelo, né? Comprar um terno.
um terno assim como o meu, né? Aliás, o meu não é tão bonito, né? É como o seu, mas está bonito, né? Então você precisa se preparar para essa cerimônia de casamento que você foi convidado. Então, na palavra de hoje, eu quero falar a respeito de um casamento muito especial. Um casamento que nós precisamos nos preparar para esse casamento. É um grande banquete, será uma grande festa, um grande banquete. Vai ter pessoas de todos os lados, de todas as nações vão estar presentes. Os reis, né, vão estar lá, todas as pessoas de todo o mundo inteiro, elas vão estar lá nesse casamento. Você imagine como não vai ser lá nesse casamento, nesse encontro maravilhoso, pessoas de todas as nações, de várias línguas, de várias nações, pessoas de todo mundo que você imaginar, elas estarão presentes, né? Celebrando uma grande festa. Eu quero convidar você aí para ler comigo Mateus capítulo 25, de 1 a 13, as bodas de casamento. Mateus 25, de 1 a 13, leiamos o texto. Diz assim: O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam todas para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar. E saindo elas para comprar o óleo, chegou-se o noivo, e as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta se fechou. Mais tarde, vieram também as outras que haviam saído e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta para nós. Mas ele respondeu: em verdade, eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Meus irmãos, o banquete de Jesus. Jesus nos convida para um banquete. Jesus nos convida nessa noite. O convite dele é para todos. Todos estão convidados a participar desse banquete. Qual que é o contexto dessa parábola? Aonde Jesus estava? Qual que era o propósito dele compartilhar essa palavra com seus discípulos? Diz o texto aqui em Mateus capítulo 24, de 1 a 3, diz que Jesus ele estava saindo do templo. Jesus saía do templo. Enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Jesus olha para os discípulos e diz: vocês estão vendo essas construções aqui? Essas coisas bonitas aqui? Saibam que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. O judeu já ficou com a orelha em pé, porque para o judeu, quando você falava em derrubar o templo, né? Para eles era a ideia do final dos tempos. Então, e aí diz o texto aqui no versículo 3: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, ou seja, ele está sentado no Monte das Oliveiras,
os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Senhor, quando que vai acontecer essas coisas? 24:3. Quando serão essas coisas? E quais serão o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Eles estavam preocupados e querendo saber. E aí Jesus começa a descrever, pontuar os acontecimentos a respeito do fim. Então ele começa a dizer, em Mateus 24, vários eventos que iriam acontecer. Ele vai dizer: olha, cuidado, que ninguém nos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, mas vocês não devem acreditar. Se disser que eu estou ali, estou no deserto, não acredite. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerra. Vocês ouvirão falar de fome, terremotos em vários lugares. E quando que será o fim? Ele responde no versículo 14 do capítulo 24, ele diz: o fim virá quando este evangelho do reino for pregado em todas as nações. Então virá o fim. Não tenham medo, é necessário que tudo isso aconteça, é apenas o princípio das dores. Então Jesus está pontuando os eventos do sermão profético dele em Mateus 24. Em Mateus 25, de 1 a 13, ele conta uma parábola. O que é uma parábola? Parábola é uma história tirada de uma situação do dia a dia, de uma situação comum. É uma mulher varrendo uma casa, é um pastor procurando uma ovelha, é um pai com seus filhos, é um casamento. Então, parábola no grego é colocar ao lado para fazer uma comparação. O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou um banquete. Lá em Mateus 22 ele fala sobre isso para o seu filho. O reino dos céus é como um rei que desejava acertar-se as contas com seus servos. Isso está lá em Mateus 18, falando sobre o reino de Deus. Então Jesus conta essa parábola quando ele estava em Jerusalém, dando suas últimas instruções para os seus discípulos acerca dos acontecimentos do fim dos tempos e a necessidade de estarem deles, ou seja, dos discípulos, estarem preparados em constante vigilância. Então essa parábola, ela traz uma verdade espiritual. E Jesus aqui está pensando num casamento judaico, né? No casamento judaico tinha as damas de honra, como nós temos hoje também nos casamentos aqui do Brasil. E essas damas de honra, damas de companhia, elas tinham a função de iluminar o trajeto do noivo. Alguns estudiosos vão dizer que o noivo tinha o costume de encontrar com seus amigos à meia-noite. E essas damas, elas tinham que estar preparadas para iluminar o caminho do noivo até a noiva. Então, naquela época, obviamente, não tinha energia elétrica, como nós temos hoje, não tinha pilha, lanterna, então tinha um azeite. Então, elas tinham uma tocha, na ponta dessa tocha, elas colocavam uma espécie de metal, e dentro elas colocavam um pano, bastante pedaços de pano velho, e colocavam azeite. E aí riscavam o fósforo, né? E aquilo acendia, né? E virava uma tocha. E elas precisavam levar azeite com abundância, ou seja, para o trajeto todo, porque o fogo apagava rápido, consumia muito rápido. Ele consumia muito rápido o pano e queimava rápido. E aí elas precisavam estar preparadas para esse trajeto. Então diz o texto que as prudentes elas estavam preparadas. Elas prepararam-se para encontrar com o noivo. Há uma necessidade de você se preparar para encontrar com o noivo, né? Já as insensatas,
elas não levaram o suficiente, elas precisavam sair para comprar. E aí o noivo chega, né? Elas não sabiam o momento em que o noivo viria. Mas por que elas não sabiam, pastor? Porque quem dá o momento certo de a noiva ser levada para a festa é o pai do noivo. Olha que interessante. O pai do noivo, ele prepara a festa, como diz lá em Mateus 22. E quando as brasas já estão acesas para assar a carne, então o pai da noiva, ele diz para o noivo, ele diz, olha, filho, vai buscar a sua esposa, vamos celebrar as bodas, vamos celebrar o casamento. Isso está lá em Mateus, quando a gente lê lá em Mateus 22, a gente vai ver, Jesus dá um grande banquete. É outra parábola que ele conta, ele diz assim, Jesus lhe falou novamente por parábola dizendo, o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou-lhe seus servos e aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viesse, mas eles não quiseram ir. Depois, novamente, ele envia novamente outro servo, dizendo, diga aos que foram convidados, que preparei o meu banquete, meus bois estão gordos e cevados, tudo está pronto. Mas diz o texto que eles mandaram dizer que não iam e foram todos dando as respostas, dizendo, olha, eu não posso, eu estou ocupado, eu comprei um sítio, eu não vou. E aí diz que o pai da noiva, segundo Mateus 22, ele ficou muito bravo, e ele disse, olha, saiam pelos becos, pelas ruas, pelas vielas e tragam as pessoas, tragam os mendigos, os coxos, os mancos e encham a minha casa. E aquele servo saiu e ele trouxe essas pessoas que não eram dignas, elas não eram dignas de estar ali, os cegos, os coxos, diz o texto. O rei ficou irado e enviou o seu exército e destruiu aqueles. Então disse a seus servos, o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convide-os para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas, reuniram-se todas as pessoas que puderam e trouxeram para o banquete e houve uma grande festa. Meus irmãos, Deus tem um banquete para você. Deus tem um casamento, Ele quer celebrar esse casamento com você, com a igreja. E naquela época era diferente os casamentos. As festas eram diferentes. Hoje, uma festa que a gente acha que uma festa que demora 3 horas é muito. Naquele tempo demoravam 7 dias. As festas demoravam 7 dias. 7 dias. Assim foi as festas de Raquel e Jacó, Lia. As festas judaicas demoravam 7 dias. Eram aqueles banquetes. Então Jesus está pensando aqui no casamento judaico, nessas festas judaicas. Nesta noite, eu quero compartilhar com você essa parábola sobre as bodas de casamento, e ela nos ensina pelo menos 2 verdades. Pelo menos 2 verdades essa parábola das bodas do casamento nos ensina. Primeiro, a necessidade de vigilância. Diz Mateus 25:13. Mateus 25:13, lá no finalzinho, o que ele vai dizer? Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Quando você lê também Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, versículo 42, você vai ver, ele vai dizer:
Vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora em que virá o seu Senhor. Então, o Mateus está fazendo uma relação desta parábola com a volta de Jesus. Então, tanto as prudentes tanto as prudentes aqui, como as insensatas, como as loucas, elas representam os membros das igrejas, os membros da igreja. O convite é para todos, mas nem todos aceitam o convite. O convite de Jesus é para todas as pessoas. Mateus, e essa parábola tem uma relação direta com Mateus 7, de 24 a 25, diz assim: Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque ela estava firme, ela tinha os seus alicerces firmes na rocha que é Jesus. Então, as prudentes aqui representam as pessoas que estão na igreja, mas elas estão preparadas, elas vivem essa perspectiva da volta de Jesus. Então ela representa as pessoas que estão na igreja e elas estão nessa expectativa de encontrar-se com o noivo. Elas valorizam o convite, elas adormeceram, diz o texto, diz aqui o texto, 25:3, as insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. Versículo 5, o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Qual o problema de ter sono? Nenhum problema aqui. O problema não é dormir, o problema é dormir despreparado. É dormir despreparado. Qual é a diferença entre elas, entre as prudentes e as insensatas? As duas, a diferença entre elas está exatamente aqui no versículo 9, começando pelo versículo 8. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam às prudentes: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. A diferença, meus amados irmãos, é o óleo, o azeite. O azeite simboliza aqui o Espírito Santo. Tem umas pessoas que não concordam com essa leitura, mas boa parte concorda que é o Espírito Santo. É uma vida cheia da unção de Deus, cheia da graça de Deus. É uma vida no altar. É uma vida onde você está vivendo na presença de Deus. Elas estão em vigilância. Então, Mateus 7, 24 a 25 fala que essas prudentes, elas representam essas pessoas que estão na igreja, mas elas estão preparadas. As prudentes são as pessoas que estão na igreja, vivendo essa expectativa da volta de Jesus. Nada é mais importante para elas do que viver para agradar a Deus. A porta é estreita, apertado é o caminho, mas elas estão firmes. Não é fácil seguir a Jesus, é difícil seguir a Jesus, mas não podemos servir a Deus e servir a dois senhores. Não dá para nós servirmos a Deus e servir ao mundo. Ou você vai agradar a Deus ou você vai agradar o mundo. Temos que tomar uma atitude, temos que tomar uma decisão. Então Jesus quer nos ensinar nessa parábola que a primeira verdade espiritual nesse texto é a necessidade de vigilância. Nós, como igreja, precisamos estar vigilantes, porque nós não sabemos a hora em que o noivo virá.
Há uma necessidade de preparação. Precisamos estar preparados. Às vezes o cansaço faz a gente dormir um pouco, mas precisamos estar preparados. A segunda verdade, eu quero compartilhar com você nessa noite, a respeito das bodas de casamento, é a necessidade de não apenas fazermos coisas para Deus, mas sermos de Deus, pertencermos a Deus. Não apenas fazermos coisas para Ele, mas sermos dEle, vivermos para Ele, entregarmos nossa vida nas mãos dEle. E quando nós lemos aqui, Mateus, capítulo 23, a gente vê que Jesus está dando uma pancada aqui nos fariseus, mas é uma pancada forte nos fariseus, porque os fariseus, eles falavam, mas não viviam. Então Jesus vai dizer, Mateus capítulo 23, então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Jesus falou para o discípulo: olha, vocês obedeçam eles e façam tudo que eles lhe disser, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. São as pessoas que querem participar das coisas de Deus, são as loucas, as nécias. Elas querem participar do banquete, mas elas não querem se relacionar com o noivo. Elas querem viver a vida cristã se beneficiando do reino, mas elas não querem entrar no reino. Os fariseus estavam na igreja, eles participavam. As loucas representam as pessoas que estão na igreja. Elas participam das atividades, são amigas do noivo. Elas pedem orações, são amigas dos crentes, mas não querem compromisso com o reino. Elas contribuem, mas no fundo, elas não querem um compromisso com a obra de Deus. Então, Mateus 23, Jesus está aqui pegando pesado, mas é pesado mesmo. Depois você lê Mateus 23, você vai ver. Jesus vai falar para eles: olha, vocês são cegos guiando cegos. Então ele vai dizer aqui, deixa eu ler aqui um pouquinho. Mateus 23, 17. Cegos insensatos. O que é mais importante, o ouro ou o santuário? O que santifica o ouro? Cegos. O que é mais importante, a oferta ou o altar? O que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jure por ele e por tudo que está sobre ele. Fariseus, cegos, limpe primeiro o interior do copo. Versículo 26. Fariseu, cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o interior de vocês fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, hipócritas, serpente, raças de víboras, como vocês escaparão da ira de Deus? Então, Jesus está muito bravo aqui com os fariseus, porque eles são essas pessoas que eles estão na igreja, eles fazem coisas para Deus, mas eles não se envolvem com as coisas de Deus, eles não vivem Deus, eles não vivem os princípios do reino, não se envolvem com o reino. Diz em Apocalipse que essas pessoas, elas não são frias nem quentes.
Suas vidas estão vazias, não tem azeite, não tem óleo. Elas gostam da igreja, mas não querem compromisso com o noivo. Ela se prepara para tudo na vida, mas ela não se prepara para encontrar-se com Jesus. E aí chega o momento que o noivo chega, ela está despreparada. E aí ela vai pedir ajuda. Mas aqui, a diferença é o azeite. A salvação, ela é individual. A minha fé não serve para você. A minha conversão não serve para você. Não serve para você. É individual a minha vida com Deus. A vida delas estavam vazias. Não tinha Deus na vida. Não é só entregar a vida para Jesus, mas é deixar Jesus viver em você. Paulo já disse: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Portanto, ou viver ou morrer, nada importa mais. Então essa sensação de que Jesus está falando para os discípulos, de que eles precisavam estar preparados, essa parábola é para ilustrar que essas pessoas elas estão na igreja, elas estão convivendo juntas. Mas as prudentes elas estão preocupadas, elas estão vivendo o evangelho de verdade, elas estão na expectativa da volta de Jesus, elas se preparam, elas estão vivendo esse reino, enquanto as insensatas, as loucas, elas estão levando a vida de qualquer jeito, vivendo os dois lados, vivendo na porta do reino, mas vivendo também no mundo lá fora. Não dá. Ou nós agradamos a Deus, ou nós agradamos o mundo. Você precisa decidir isso. A vida delas estava vazia. Elas representam as pessoas que estão na igreja, participam das atividades, oram, mas não querem compromisso com o reino. Foi assim na época de Jesus. Quantas pessoas seguiram Jesus pelas suas benécias, mas não queriam de fato Jesus? Mateus capítulo 7, versículo 26 e 27 diz assim: mas as que ouvem essas minhas palavras e não as praticam, é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios e deram contra aquela casa. E sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. É importante frisar aqui que esse texto, ele não está falando aqui, a gente prega esse texto, às vezes a gente aplica esse texto muitas vezes falando sobre os ventos, a tempestade, às vezes a gente fala de uma doença, às vezes a gente fala que o vento está forte, ou seja, a vida está difícil, o vento está batendo, para falar das dificuldades, das lutas. Mas, na verdade, esse texto está falando a respeito de Jesus, está falando das coisas, da rocha, que é Jesus, que as pessoas que ouvem a palavra dele e as pratica, é um homem prudente, que ele pode vir às lutas, mas ele está firme, a tentação vem, mas ele está firme, ele não se desvia dos caminhos do Senhor. Mas aquele que ouve as palavras e não as pratica, é um homem louco, insensato. E aí,
quando chegar a luta, quando chegar a dificuldade, a casa vai cair, ele vai ficar do lado de fora, ele não tem onde se segurar, porque a sua estrutura não era na rocha, era na areia. Meus queridos irmãos e amigos, nessa noite, por que devemos nos preparar para as bodas de casamento? Por 2 motivos. Ou Jesus volta, ou nós somos promovidos. E aí? Você está preparado? Quero finalizar com o texto de Isaías capítulo 55, de 1 a 6, diz assim: venham e bebam, mesmo que não tenham dinheiro, venham e bebam vinho e leite, é tudo de graça. Por que gastar o seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouça-me, e vocês comerão o que é bom e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Venham a mim com os ouvidos bem abertos e escutem e encontrarão a vida. Farei com vocês uma aliança perpétua, o amor que fielmente prometi a Davi. Vejam como eu usei para mostrar o meu poder aos povos. Eu fiz o governante das nações. Vocês também darão ordem às nações que não conhecem, e povos desconhecidos virão correndo lhes obedecer, pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, os tornei gloriosos. Busquem o Senhor enquanto se pode achar. Invoque agora, enquanto está perto. Que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Que volte-se para o Senhor, porque Ele tem misericórdia deles. Sim, volte-se para o nosso Deus, pois Ele os perdoará generosamente. Olha que coisa maravilhosa. Quero fazer uma oração para você nessa noite. Quero orar por você, que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa fazer uma análise na sua vida. Como é que você está vivendo? De que lado você tem estado mais? Do lado de Deus ou do lado do mundo, vivendo as coisas do mundo? Você está cheio de Deus, se preparando na unção de Deus, está buscando essa vida cheia de Deus, está se preparando para esse convite. Aliás, o convite já está aberto, o convite é para todos, Deus já fez o convite. Você está se preparando para esse encontro com Jesus? Ou você está vivendo a vida de qualquer jeito, deixando a vida levar, para ver onde é que ela vai dar? Tome cuidado. Muitos acontecimentos nós estamos vendo no mundo. Quando você lê a Bíblia e o jornal, você começa a avaliar muitas coisas que estão acontecendo. Essa pandemia, por exemplo, você acha algo que foi no mundo todo, isso é normal? Deus está querendo falar com a sua igreja, está mandando sinais para falar com a sua igreja. Jesus falou em Mateus 24 que nos últimos dias o amor, o pecado ia aumentar, o amor ia esfriar. E hoje, como é que estão as coisas? Então, nós precisamos ler a Bíblia, ler o jornal, ler os sinais, se apegarmos com Deus.
porque Jesus, Ele vem buscar a sua igreja. Isso é fato. Quero orar com você nessa noite. Pai amado, em nome de Jesus, quero agradecer, Deus, pela Tua palavra, que o Senhor abençoe os meus irmãos, abençoe a Tua igreja, a Igreja Cristã Evangélica do Jabaquara e a todas as nossas igrejas co-irmãs no mundo, no Brasil e no mundo, os nossos irmãos que estão nos ouvindo pela internet, que o Senhor abençoe suas casas, suas famílias, que nós possamos avaliar as nossas vidas e ver como é que estamos vivendo diante do Senhor. Pai, o Senhor é misericordioso, o Senhor, Ele quer que nós façamos parte desse banquete, dessa festa maravilhosa, desse momento especial, onde estará presente todas as nações. Eu quero estar nessa festa, eu quero participar desse banquete, eu quero estar junto com os meus irmãos. Senhor, mas é necessário, para entrar na festa, é necessário nos prepararmos, é necessário essas duas verdades espirituais, é necessário vigilância, é necessário preparo, é necessário sermos vigilantes, estarmos atentos. E a segunda verdade, é necessário não apenas fazer essas coisas para Deus, não apenas dizermos que somos de Deus, mas vivermos Deus no dia a dia, vestir a camisa do reino, decidirmos de qual lado vamos estar. Eu peço que o Senhor abençoe os meus irmãos e a minha vida, para que eu continue vivendo esse reino, esse evangelho do reino, esse evangelho que o caminho é duro, mas isso nos traz uma esperança maravilhosa, que é o direito, é o selo, é a garantia, é o convite de entrarmos no reino, é aceitarmos Jesus e entregarmos a nossa vida para Ele. Eu te peço que o Senhor abençoe os meus irmãos e a minha vida e a minha casa, e a casa dos meus irmãos, dos meus amigos, meus ouvintes, em nome de Jesus. Amém.
eu já